Muito bem, mais uma vez nos reunimos para que a gente possa estudar o Livro dos Médiuns. Hoje, quarta-feira, dia 3 de agosto de 2022. Nós estamos estudando no Livro dos Médiuns, no capítulo 19, que é o papel dos médiuns, a parte que nós estamos, no que já estudamos, o papel dos médiuns nas comunicações, a influência do espírito do médium, e agora nós vamos falar sobre médiuns, o sistema dos médiuns inertes. Então, ver o que Kardec quis dizer com isso. Então, iniciamos, damos continuidade no item 7. Nós vimos uma série de coisas, assim, como é que o médium interfere na comunicação, como é que ele tem como é que ele interage com os espíritos. É exatamente isso que nós estamos falando, né? Então, Kardec pergunta na questão 7ª, nessa parte do papel dos médiuns nas comunicações, o espírito do médium influi nas comunicações de outros espíritos que ele deve transmitir? Então, uma pergunta para a gente entender bem o que Kardec queria saber é, o médium, o espírito ao dar a comunicação, o médium interfere nessa comunicação que o espírito quer transmitir? Aí os espíritos dizem sim, pois se não há afinidade entre eles, o espírito do médium pode alterar as respostas, adaptando-as às suas próprias ideias e às suas próprias tendências, mas não exerce influência sobre os espíritos comunicantes, é apenas um mau intérprete. Eu acho bastante interessante a maneira como ele se refere, os espíritos se referem, porque existem muitos tipos de médiums. Então, quando a gente já estudou isso, já falou disso, existe assim um leque muito grande de mediunidades, né? E se a gente pegar uma mediunidade só, que é a psicofonia, aquela que o espírito fala através do médium, né? O médium, ele transmite a mensagem falada do espírito. Então, ele expressa as suas ideias. E sempre nós temos percebido que o médium nada mais é do que um intérprete. Agora, dentro da qualidade da psicofonia, a variedade de médiuns que existe é muito grande. Variedade quanto o quê? Quanto à capacidade de transmitir essa comunicação, a veracidade, a autenticidade. Não interfere, o médium interfere menos, mas ele sim contribui com essa comunicação. Então, ele fala assim, tem que ter afinidade entre o espírito e o médium, né? Então, o espírito do médium, sim, pode adaptar, pode alterar as respostas, né? Colocando aquilo que ele tem como histórico dele e tudo. Então, quanto mais ele interfere na comunicação, pior médium ele é, vamos chamar assim, tá? Um médium menos eficiente, menos perfeito. Então, como diz o espírito, é apenas um mau intérprete, porque o espírito comunicante quer passar uma ideia, quer passar uma comunicação, uma fala, com todas as tintas, se possível. Mas mesmo o espírito sabe que não consegue isso, porque o médium interfere, o espírito do médium interfere. Aí o Kardec fala, então essa pode ser a causa da preferência dos espíritos por certos médiuns? Não tem outro motivo. Essa afinidade, essa preferência depende do que existe entre o espírito e o médium. Procuram um intérprete que melhor simpatize com eles e transmita com maior exatidão o seu pensamento. Percebe? Então, ele quer dar uma comunicação limpa, uma comunicação clara, uma comunicação que venha a realmente ser, assim, trazer o que veio fazer, ou seja, a comunicação daquilo que o Espírito quer dizer, né? Se houver simpatia entre eles, o espírito do médium será um antagonista que lhe oferecerá resistência, tornando-se um intérprete de má vontade e quase sempre infiel. Na verdade, deve estar errado aqui, porque
se houver antipatia entre eles, né? Porque a simpatia é algo positivo, né? Quanto melhor simpatize, então é melhor. Eu vou até mudar aqui, para que a gente não tenha nenhuma dúvida aqui. Antipatia, tá bom? Pronto. Está resolvido aqui. É porque senão não tem lógica, né? Então o tradutor aí deve ter errado. Se houver antipatia entre eles, o espírito do médium será um antagonista que lhe oferecerá resistência, tornando-se o intérprete de má vontade e quase sempre infiel. Acontece o mesmo entre vós, quando as ideias de um sábio são transmitidas por um insensato ou uma pessoa de má fé. Então, é isso. A pessoa de má fé pode estar dizendo mentiras, né? Pode estar usando por algum motivo escuso, algum motivo que possa beneficiar ele. Então, não serve, né? Então, entre nós aqui encarnados, podemos ter esse tipo de coisa, essa interpretação. Imaginem como é muito comum, né, na celebração do Oscar, aí tem uma pessoa que está sempre traduzindo, né? A gente está comum a gente ouvir isso, é um tradutor simultâneo. Então, ele está falando. Se ele não for bom, a gente não vai entender nada, ou vai entender tudo errado. O que as pessoas estão dizendo num idioma, ele traduz de forma equivocada. Então, é um péssimo intérprete. Com o médium acontece a mesma coisa. Havendo essa simpatia, né? Então ele vai poder transmitir com maior fidelidade a comunicação. Na nona, ele pergunta: concebe-se que seja assim para os médiuns intuitivos, mas quando se trata de médiuns mecânicos? Então a gente sabe que o intuitivo, ele recebe a intuição, que não é nada falado, nada ditado, não, vem um pensamento. Então vem aquele pensamento ou aquela sensação, né, de perceber alguma coisa, e aí ele traduz isso aí que ele recebeu como intuição numa comunicação. Então o médium, ele é intuitivo, ele passa por intuição aquilo que ele recebeu, entendeu e passou para quem está ouvindo ele, né? Então, para quem está comunicando. Então ele fala, tá, com médium intuitivo tem menos, mas e com médium mecânico? Aí o espírito fala assim, não compreendeu bem a função do médium, você não compreendeu. Há uma lei que ainda te escapa, quer dizer, você não está entendendo tudo, tem detalhes aí. Lembra-te de que, para produzir o movimento de um corpo inerte, o espírito necessita do fluido animalizado do médium de que se serve, por exemplo, para animar momentaneamente a mesa, fazendo-a obedecer à sua vontade. Então, Kardec, lá atrás, havia, né, ainda estava em voga lá todo o movimento de mesas e tudo, então ele está falando alguma coisa que existia, que estava acontecendo, né? Então ele fala, olha, o espírito precisa do fluido animalizado do médium, porque o espírito não produz esse fluido, então ele tem que buscar no encarnado. Então ele sabendo como fazer, como combinar aquele fluido, né, com o fluido cósmico universal, com a vontade dele, ele anima uma mesa, ele dá vida temporariamente a uma mesa, mas vida em movimento. Não é que ela sai cantando, isso aí não, ela pode fazer surgir pancadas, né? O espírito pode produzir pancadas, movimentos para todos os sentidos, né? Mas não, ainda vai ser um objeto inanimado, né? Então, ele coloca vontade nisso, momentaneamente coloca vida na mesa. Pois bem, para uma comunicação inteligente, ele necessita também de um intérprete inteligente. Tá? Isso foi eu que sublinhei. Então, olha a relação, é direta. Para a comunicação inteligente,
precisa de um intérprete inteligente. E esse intermediário, né, entre o espírito e a pessoa que está ouvindo, tem o médium. E esse intermediário é o espírito do médium. Ah, não é o médium? Não. O médium é, na verdade, como todos nós, somos espíritos, só que encarnados, né? Então, é essa relação. Comunicação inteligente precisa de um intérprete inteligente. E quem faz essa interpretação é o espírito do médium. Aí a questão 9A, que é um desdobramento daquela anterior. Isso não parece aplicar-se às mesas falantes, pois quando estas e outros objetos inertes, como as pranchetas e as cestas, respondem de maneira inteligente, parece que o espírito médium não tem nenhuma participação, né? Então, está perguntando isso aí. Parece que, como é a mesa que está andando, então o médium não tem participação. Mas como não tem? Isso é um engano. O espírito pode dar uma vida factícia, momentânea a um corpo inerte, mas não a inteligência. Jamais um corpo inerte teve inteligência. É, pois, o espírito do médium que recebe o pensamento sem o perceber e o transmite pouco a pouco com a ajuda de diversos intermediários. Percebem? O médium é um intermediário e sempre vai ser, né? Vai ser sempre esse intermediário. Tem que ter o médium. Há uns dias atrás, a gente conversou umas sessões de estudo atrás, foi perguntado sobre aparelhos que substituiriam o médium. Em alguns casos, sim, mas não sempre, porque vai precisar, para muitos tipos de mediunidade, precisa do fluido animalizado do médium. Não tem como não fazer isso aí. Tem coisa que o equipamento, o aparelho, não vai fornecer. Por exemplo, o ectoplasma, esse fluido que torna, para efeitos físicos e também para curas, para tantas utilidades, né? Então, em qualquer que seja a manifestação do espírito, qualquer que seja a manifestação, vai precisar do médium. É necessário que o médium possa, assim, forneça o material. Aí Kardec fala de uma tradução aqui, né? A expressão francesa, a non in su, tem sido traduzida nessa passagem por a seu mau grado, quer dizer, queira ou não queira, né? O que não está certo. O espírito do médium recebe o pensamento e o transmite pelos diversos intermediários ou instrumentos, que pode ser a mesa, a cesta e outros objetos, né? Sem perceber exatamente o que faz sob o impulso do comunicante, mas não contra a vontade. Então, ali é uma associação. E aí o espírito está se utilizando dessa boa vontade do médium, né? E ele vai ocorrendo a manifestação do espírito, né? A comunicação. Depois a 10ª, né? Parece resultar dessas explicações que o espírito do médium não é jamais completamente passivo. Então, ouvindo aquelas explicações, então ele fala, o médium não é passivo. Aí ele falou, os espíritos falam, ele é passivo quando não mistura suas próprias ideias com as do espírito comunicante. Então, entendam o que é essa passividade, né? Ele não é passivo, ou melhor, ele é passivo quando não mistura as ideias dele, do espírito médium, o médium, né, com a do espírito comunicante. Mas nunca se anula por completo. A gente já falou isso numa outra reunião sobre esse mesmo tema, o animismo. Então, sempre vai ocorrer animismo, ou seja, a contribuição ou a manifestação do espírito do médium na comunicação do espírito. Por quê? É como a gente sempre falou,
agora mesmo ele falou, para uma comunicação inteligente precisa do médium inteligente, né? Do espírito do médium inteligente. Pronto, aí já está explicando tudo. Precisa, ele não se anula. Está havendo participação do médium. Porque senão, como é que ele iria fazer essa frase? Para uma comunicação inteligente, um médium inteligente. Para uma comunicação estúpida, um médium estúpido, né? Então, tem influência aí. Há uma associação, né, de pensamentos, e aí a coisa flui, né? Seu concurso é indispensável como intermediário. Então, a contribuição do médium é indispensável como intermediário, mesmo quando se trata dos médiuns, dos chamados médiuns mecânicos. Então, não tem jeito. Está havendo participação do médium. É necessário, é indispensável. O tradutor fala, olha, a passividade do médium é assim uma concordância determinada pela sua própria vontade. Muitas vezes a gente escuta em trabalhos mediúnicos, ordena ao médium, né? Pode dar passividade. É como se falasse assim, ó, pode dar concordância com o espírito e pode fazer a comunicação. Então, o médium, ele se coloca nessa posição receptiva. E quando ele está nessa posição, é uma concordância, portanto, a passividade, como Herculano Pires colocou aí, né? Ela nunca se anula, né? Mas serve de boa vontade ao espírito comunicante. Então, o espírito nunca se anula, nunca deixa, o espírito do médium. Então, o médium nunca se anula. O que ele faz é ser um servidor, um servente, né? Um colaborador, o que quer que seja, para poder ocorrer a comunicação, né? Então, ele tem boa vontade nisso, ele tem disposição, ele quer fazer isso. Ele não está fazendo isso ao mau grado, né? Sim, contra a sua vontade. A 11ª, não há maior garantia de independência no médium mecânico do que no médium intuitivo? De novo, é quase a mesma pergunta, né? Aí os espíritos falam, claro, sem dúvida. E para algumas comunicações é preferível o médium mecânico. Então a coisa é circunstancial, né? É situacional. Depende da necessidade, o médium se utiliza o espírito se utiliza de determinado médium. Se precisa do médium mecânico, é melhor que seja. Se precisa do médium intuitivo, aí o espírito define que é o melhor. Então, cada caso tem uma necessidade. O recurso necessário. Então, é muito importante a gente lembrar disso. E quando tem uma série de médiuns, o espírito vai sempre procurar buscar o contato, né, com aquele que ele é mais assim, simpático, para que a coisa funcione. Trabalhos, por exemplo, de cura, é sabido que leva muito tempo para que o médium e o espírito, o contrário, o espírito se afinize ao médium e vice-versa. Então, para um trabalho desse, às vezes leva 6 anos, às vezes leva 10 anos. É um mínimo que precisa para desenvolver, mas tudo isso, porque é uma questão de simpatia. Pega um time que joga há muito tempo, onde já está todo mundo entrosado. Então, o resultado é muito melhor, o time de qualquer que seja o esporte, é muito melhor do que aquele que você acaba de se encontrar. Acaba de se encontrar, não vai estar funcionando, não vai trabalhar legal, não vai ter uma unidade para trabalhar, uma cooperação. Um não conhece o outro. Agora, vai jogando junto, treinando junto, então, depois de um tempo, depois de alguns anos, é muito melhor. Então, vocês imaginem para os espíritos se comunicarem com Chico Xavier, não naqueles primeiros momentos, mas mais para frente, depois de uns 10 anos de prática, uns 15 anos.
nossa, era uma assim, era tranquilo para os espíritos. Eu me lembro que uma vez eu conheci uma médium já bastante velhinha, né? Uma senhorinha, e Dona Maria, o nome dela. E depois do trabalho, o espírito fez assim um comentário positivo acerca daquela médium. Fala, puxa, como um médium preparado, isso falou assim na reunião, como sempre a gente está estudando, está sempre buscando informações, tudo, e no dia a dia a gente percebe, então a gente vê em Kardec, né, alguma coisa e depois vai e fica atento no dia a dia dos trabalhos mediúnicos, e a gente percebe o quanto aparece exemplos. E essa Dona Maria, o Espírito falou, a irmãzinha trabalha muito bem, e é uma pena que ela vai ter que parar de trabalhar, pela idade avançada. Então, os espíritos respeitosos como são, sabem que ela tem um prazo determinado para trabalhar. Ela não vai trabalhar até morrer. Isso não é para qualquer médium, né? Tem aqueles que têm uma compreensão física, uma disposição, uma saúde, que pode ir até bem longe, né? Mas tem algumas que não. E essa senhora, ela deveria parar, já deve ter desencarnado, né? Porque isso já faz bem mais de 30 anos, e ela o espírito falou que ela estava já na fase de declínio, o que era uma pena, porque trabalhar com ela era muito fácil, muito tranquilo. Então, os espíritos sentem dificuldade ou facilidade conforme o médium, né? Mas, voltando aqui, então, para cada tipo tem uma necessidade. Então, alguns é melhor que seja médium mecânico, para outros é melhor que seja intuitivo. Mas quando conhecemos as faculdades de um médium intuitivo, isso se torna diferente. Mas quem conhece? Os espíritos, porque quem está respondendo é um espírito. Então, quando conhecemos as faculdades de um médium intuitivo, isso se torna indiferente, segundo as circunstâncias. Então, tanto faz, porque o espírito está acostumado, já conhece o médium. Aí tanto faz intuitivo, mecânico, né? Quero dizer que certas comunicações exigem menos precisão. Então, conforme o caso, vai sendo adaptado, né? Vai levado lá até determinado espírito, né? A questão número 12, muito comprida. Primeiro ele faz uma explicação, né? Entre os diferentes sistemas propostos para explicar os fenômenos espíritas, há um que pretende estar a verdadeira mediunidade nos corpos inertes. Por exemplo, na cesta ou na caixa de papelão que serve de instrumento. O espírito comunicante se identificaria com o objeto e o tornaria não somente vivo, mas também inteligente, do que resulta a designação de médiuns inertes para os objetos. O que pensa disso? Então, médiuns inertes, que não tem, é indiferente, né, para os objetos. Aí os espíritos falam, olha, só se tem a dizer o seguinte: se o espírito transmitisse inteligência à caixa e lhe desse vida, ela escreveria sozinha, sem o concurso do médium. Seria estranho que o homem inteligente virasse uma máquina e um objeto inerte se tornasse inteligente. É um dos numerosos sistemas surgidos de ideias pré-concebidas e que vão caindo diante da experiência e da observação. Então, não tem essa de quem fica inteligente é a mesa. Não, ela é guiada por uma inteligência que está fora da mesa. Então, quando a mesa se movimenta, quando faz ruído, tem uma inteligência por trás dela. E não que a inteligência vai parar na mesa, como se incorporasse na mesa. Não existe isso, né? A palavra incorporar, ela não é a correta, né? Mas se usa muito frequente falar isso, que é a passividade, que é o transe mediúnico. Então, a mesa,
não entra em transe mediúnico, né? O médium é um intermediário. A mesa não é um intermediário, ela é um objeto que está sendo animado agora, com a interferência do espírito, né? Então ele fala, olha, vai caindo todas as teorias malucas aí diante da experiência e da observação. Então não fiquem criando minhoca, criando coisa, né? Criando minhoca na cabeça, coisas absurdas. Não, vai vendo a experiência. É isso que está falando. Vai vendo a experiência aí, né? Vai observando e tudo isso aí cai por terra. Então, essa lógica da doutrina espírita é fantástica. Está acompanhando o tempo todo a gente. Todo o tempo Kardec está falando, leva tudo pelo crivo da razão, passa tudo pelo crivo da razão. Não fica aceitando qualquer coisa, porque senão a fé já não é mais raciocinada. Então, ele está sempre questionando isso, está sempre orientando, está sempre lembrando a gente, né? A questão de número 13. Um fenômeno bem conhecido poderia tornar admissível a ideia de existir os corpos inertes assim animados, mais do que a vida e até mesmo do que a inteligência. É o das mesas, cestas, etc., que exprimem nos seus movimentos a cólera ou a afeição. Então, aqui, por exemplo, uma mesa pode vir e agredir alguém, né? Ou então vir fazer uma mesura, né? Fazer um cumprimento para algum encarnado, né? Então, daí, tá assim, os corpos adquirem essa animação e respondem dessa maneira. Aí os espíritos fazem uma comparação muito interessante com um objeto que é uma bengala. Quer ver? Ó? Quando um homem colérico sacode uma bengala, não é esta que se acha encolerizada, nem mesmo a mão que o segura, mas o pensamento que dirige a mão. Olha a comparação que ele faz. Então tem alguém que agita a bengala, né? Tem uma bengala aqui. Não é a bengala que tem vida, né? E nem a mão. A mão não tem vida também. Ela não é a mão que pensa, mas sim alguém que está coordenando esses movimentos através do pensamento. Então, qualquer que seja o sentimento que passe por a bengala, por exemplo, agitar uma bengala, agredir alguém, né, com a bengala, né? Então, não é a bengala que está com ódio, que está encolerizada, que está, enfim, fora de controle. Não, quem está fora de controle é o pensamento daquele que está segurando a bengala. Nem a mão é aquela que dá vida para a bengala também. É um instrumento a serviço da mente, do pensamento da pessoa que está segurando a bengala. As mesas e as cestas não são mais inteligentes do que a bengala. Então, agora ele está falando, então, imaginem a bengala, não tem mais, agora tem uma mesa no lugar dela. E essa mesa se movimenta. Então, o que está por trás dessa mesa? Tem uma inteligência comandando a mesa, utilizando, entre aspas, a mão do médium, que é o ectoplasma, que é o material que ele vai impregnar a mesa, como se fosse a mão do médium, como se fosse, não é, né? E dar vida para a mesa, ou para a bengala, ou para qualquer outra coisa. Então, é um prolongamento do médium, né? Não tem nenhum sentimento inteligente, mas obedece a uma inteligência. A bengala não é inteligência, não é inteligente, a mesa não é, a caneta não é. Quem está por trás disso é quem tem a inteligência. Numa palavra, não é o espírito que se transforma em cesta, nem mesmo escolhe a cesta para nela se abrigar. Então, não é, o espírito não incorpora na mesa, não faz com que a mesa entre em transe mediúnico. Não, porque ela não é médium.
não é viva, não é nada disso, é um objeto inanimado. E, finalmente, o nosso último slide da noite de hoje é 14, a pergunta é: se não é racional atribuir inteligência a esses objetos, pode-se considerá-los como uma variedade de médiuns, designando por médiuns inertes? Vou ler a resposta e depois a gente vê uma explicação interessante do tradutor, né? É uma questão de palavras que pouco nos importa, desde que vos entendais. Se vocês estão entendendo, pode usar a palavra que for. Sois livres de chamar homens a um fantoche. Então, aqui, na pergunta dele, ele está fazendo com que o médium inerte, que é uma coisa que está ali parada, né? Mas alguém está movimentando ele. Então, ele falou, se você quer chamar as pessoas, né, os médios, de fantoche, você chama. Né? Aí, o que eu falei lá da nota do tradutor a insistência de Kardec nessas perguntas era motivada pela campanha de um inovador desenvolvida em Paris. Naquela época já tinha gente querendo fazer espiritismo à la carte, né? Mudando de acordo com o seu bel prazer, né? O seu interesse. Então, era a campanha que um inovador desenvolvia em Paris, acusando-o de não conhecer a existência dos médiuns inertes, que ele recusava. Então, aí tem, na Revista Espírita, eu não tive tempo de procurar, né? Porque, como não tem referência aqui, está difícil achar, mas acho. Esses médiuns inertes, que ele explica um pouquinho mais. A gente sempre fala que a Revista Espírita, ela fica assim mais nos bastidores, né? De como é que surgiu, né? Conta melhor os detalhes. Sabe aquele extra que tem no cinema, né? Que tem, a gente aluga uma fita de vídeo e tal, aí, né? um DVD, aí tem lá extra. Aí tem alguns comentários, tem alguma coisa lá que não é propriamente a interpretação, né, dos atores no filme, mas como é que foi feito, como é que se chegou naquilo. Então, é mais ou menos isso aí. A Revista Espírita, ela oferece muitas explicações, é muito interessante. E esse era o nosso tema, né? A gente vai dar continuidade para a próxima, então a gente vai falar da aptidão de certos médios para as línguas, música, desenho, etc. E também vai ter uma dissertação de um espírito sobre o papel dos médiuns. É isso que a gente tem reservado para a semana que vem, tá bom? Oi, Ana Paula. Oi, Luiz, Muito boa bem. noite. Boa noite. Muito bem, vamos fazer então os nossos comentários, né? E aí a gente vai poder extrair um pouco mais, né, do que a gente estudou aqui. Mas lembrando sempre, né, nós estamos tratando do papel, a influência, né, do médium, do espírito do médium nas comunicações. Eu achei interessante ele falar o espírito do médium, que na verdade a gente acaba confundindo, né, corpo com espírito, porque, né, o médium, né? Mas na verdade ele tem razão, é o espírito. Então, a gente nunca deve ficar falando o meu espírito, mas sim eu espírito e o meu corpo, né? Porque é uma situação. Mas sei lá se a gente, quando for para o plano espiritual, não vai falar a mesma coisa, né? O meu espírito. Eu acho, eu ia exatamente falar isso, né? Que enquanto a gente está acordado é meu corpo e o espírito. Agora, quando eu estou dormindo, ali é o meu, ali é o corpo e eu, né? Meu espírito. Mas Então, é o ponto de é, referência, né? essa lembrança, né, disso é importante para a gente, assim, porque na verdade é isso mesmo. É como se agora eu vou lavar a minha roupa, então eu tiro ela para uma máquina. Então ela está ali, a minha roupa, e eu estou aqui, né? Ou usando Uhum. outra roupa, sem roupa, mas então o corpo é como se fosse a roupa do espírito, né?
Na verdade, é uma segunda roupa, é um capote, assim, né? Aquilo bem pesado, né? Porque tirou esse abrigo, né? Essa coisa tão pesada, nós vamos encontrar um outro corpo mais sutil, que é do espírito. Aí, enquanto você estava falando, né, que você, né, mencionou agora, né, falar sobre a influência do espírito, né, do médium nas comunicações, eu lembrei daquele, inclusive para quem assistiu aquele filme do Divaldo, passa, né, quando ele começa a fazer o treinamento da psicografia com a Joana de Ângeles, né, ele passa meses psicografando, aí ele pegou e falou assim, bom, e agora, o que a gente faz com tudo isso? Ela falou, joga fora. E ele, como assim? Exatamente. Joga fora? Ela falou assim, isso daí era só o treinamento, agora a gente vai escrever a Claro. coisa séria. Então, é muito engraçado, né? Eu ouvi isso hoje também numa aula que eu estava assistindo. As pessoas falam assim, nossa, né, essa pessoa tem um talento, essa pessoa tem uma... E esquece que não existe talento, né? E, na verdade, aquele pianista, ele é tão bom porque ele passou horas e horas treinando, né? Então, a mesma coisa vale para a mediunidade, porque se a gente não estudar e não fizer as coisas, nem não entender como que o processo é feito, essa interferência que você estava falando, ela fica problemática a ponto do médium não conseguir ser o veículo de comunicação, porque ele interfere a todo instante, né? E no caso do Divaldo, mesmo depois de todo esse treinamento, teve um episódio também, esse não está no filme, né? Esse é um episódio que ele contou numa das palestras, que ele estava psicografando uma obra do Victor Hugo e ele estava muito entretido com a obra, ele queria logo saber o final, ele estava torcendo por um dos personagens. Aí tiveram que mudar a sequência dos capítulos, porque ele estava interferindo tanto na hora de escrever que ele estava mudando a história mesmo, né? E, e, Belíssimo engra- exemplo. é, e é engraçado porque quando você vai, né, nas editoras, né, as editoras procuram um tradutor, geralmente eles nunca conseguem que o tradutor seja fiel à obra do autor, né, o primeiro, na língua, né, nativa. Primeiro porque a língua não permite isso mesmo, né, você não consegue traduzir ao pé da letra, né, mas porque o tradutor geralmente é um escritor. E ele acaba interferindo na obra mesmo. Agora, imagina quando a gente está pensando numa psicofonia, como você disse, né, durante a explanação, que não é literalmente ditado, né? São pensamentos que vêm. E daí, imagina se naquele dia ele está conturbado, se naquele dia ele passou por alguma coisa, e daí ele começa a interferir nessa comunicação, né? Eu fiquei pensando nisso. Não, mas eu acho que foi muito bem lembrado, viu? Dos dois casos, o do Divaldo e do um tradutor, né? Do Uhum, intérprete. Realmente, a gente sabe que tem livros que a qualidade melhora por conta do tradutor. Assim como tem livro que piora porque o tradutor não traduziu direito, né? Fez a parte dele. uhum, E aquilo que o Victor Hugo estava escrevendo, né, o romance, e aí o, o Divaldo estava tomando partido pelos personagens, estava ficando com ódio de um, com apego ao outro, né? Então, aquilo que quem estava escrevendo era o espírito, mas quem estava transmitindo para o papel é o médium. E aí o médium, influenciado pelos pensamentos dele, ele vai ser um mau intérprete. Ele vai estar uhum, lá passando. E mais esforço por parte do espírito. Por quê? Porque ele não está encontrando no médium esse eco, né, de qualidade, de neutralidade, né, de não interferência. Então, realmente, são dois exemplos que lembro que é muito bom para a gente associar com que exatamente esse tema de hoje, né? A influência sim, do médium sobre as comunicações. E tem, viu? Nossa, e tem muita. E
É que não é feita experiência, mas se fosse, de alguma maneira, que o espírito desse a mesma comunicação para médiuns diferentes, a gente ia notar a diferença. E, olha, eu arriscaria dizer assim que um mínimo de diferença entre todos eles. Então, todos eles dariam uma mensagem à sua maneira, tudo que diferiria um pouco do que o espírito está querendo dizer. Aí você estava falando, enquanto você estava falando isso, eu fiquei pensando, isso do ponto de vista do espírito e do médium, né, na comunicação, né? Aí olhando para o trabalho mediúnico, porque a gente sabe que não existe só um trabalho mediúnico, né? Você tem sessão mediúnica para espíritos em sofrimento, você tem para desobsessão, né? E assim vai indo. Você tem, às Isso. vezes, sessão mediúnica que é doutrinária, né? Ou seja, está ali conversando os dirigentes do centro com os espíritos que fazem o trabalho no centro. Então, tem N tipos, né, de reuniões mediúnicas, dependendo da razão. Aí também eu acho que cabe aí essa é a minha suposição, né? Cabe também ao dirigente do centro, né, aos dirigentes do centro, saber quais médios que estão preparados para quais tipos de trabalho, né? Porque já que existe essa possibilidade, né, etc., dependendo da maturidade do médium, né, ou do conhecimento dele, ele não pode ir para uma reunião de desobsessão mais, pelo menos é o que eu acho, né, uma reunião de desobsessão mais, hum, vamos dizer assim, mais forte, eu não acho que esse é o termo correto, mas vamos só para dar uma escala, né, uma reunião onde demanda muito, né, da mesma forma que, às vezes, você está colocando o médium numa determinada posição que ele não consegue ainda lidar porque ele permite essas interferências, né? Então, eu fiquei pensando assim que do ponto de vista dos dirigentes da casa, há essa necessidade de entender, né? Qual é o grau de controle e de estudo que aquele médium tem. Porque a sensação que eu tenho é que no passado, né, mas há anos atrás, era feito de maneira muito intuitiva, né, Sim. e não baseado em estudos, né, não como na época do Kardec, talvez. Essa é a impressão que eu tenho, né, pelo menos. Vocês imaginem quando começou tudo aquilo, né? A tentativa de se explicar a mediunidade, sem saber ainda que era mediunidade, né? Mas havia Uhum. manifestações, tudo. O que é isso? Então, vocês imaginem o que não foi de esforço, né? De vontade, enfim, para poder colocar, né? Assim, uma teoria, falar, pô, isso aí acontece por causa daquilo, porque daquilo outro, né? Enunciar tudo isso, sabe? Uhum. Explicar tudo isso. É difícil, foi muito difícil. E mesmo com tudo isso, hoje a gente nota que ainda o estudo, sabe, não é a coisa que atrai muito mais a prática, né? E também as pessoas se deixam, assim, sabe, cair, né? Na preguiça ou na falta de vontade de estudar, quando é muito importante. Nossa, Uhum. você saber como funciona e aplicar aquilo, e os espíritos também se utilizarem nisso, é totalmente diferente. É a história da velhinha lá, que ela é muito mais, assim, maleável, né? Muito melhor de trabalhar. Agora, com estudo, ajuda muito. Ajuda não, é a salvação da lavoura, né? É o que resolve mesmo. Não tem Mas jeito. aí eu só vou te interromper só num ponto, né? Que estudo que também a gente está falando, né? Porque a gente vai no centro também, claro, existe esse estudo intelectual da mediunidade, existe, né? Mas eu acho que muita da interferência que tem na mediunidade, etc., é naquela, às vezes, né? Porque todos nós somos humanos, né? Nós estamos aqui aprendendo, somos espíritos ainda errantes. Ainda é essa questão de achar que a mediunidade é alguma coisa especial, sabe? Ou que aquilo denota algum tipo de situação especial para aquela pessoa, né? E daí a pessoa se fascina por aquela situação.
né? Então, mas é Ah, eu sou médium. desconhecimento, viu, Paulo? É Hã? desconhecimento. É Isso é desconhecimento. desconhecimento, é falta de informação. Mas eu Então, acho que esse também é uma falta de estudo da moralidade também, né? Isso que eu estava querendo dizer, assim, não tudo, dá para colocar só o estudo do mecanismo da mediunidade, eu um acho que é leva ao outro, tudo, não né? tem jeito. Exatamente, um leva ao outro. O conhecimento é uma alavanca fantástica para a elevação moral. Se a pessoa não tem aquele conhecimento, então aí ela começa a trabalhar aquilo para, sabe, para se melhorar. É interessante isso. Um alimenta o outro. É bonito de Uhum. ver. Assim. Então, eu concordo plenamente com você. A mediunidade, ela tem que ser acompanhada do conhecimento e da transformação, né? É, Senão, não tem jeito. Né? porque às vezes tem médios em algumas casas espíritas, e infelizmente, por eles serem médios há muito tempo, é muito difícil falar para eles, olha, mas é que você nunca estudou, né? Não seria bom você estudar, entender o que está acontecendo, ou então, né? A pessoa se nega porque ela acha que estudar é depreciativo, porque ela já está há anos ali na prática, Ela já sabe tudo, né? já. E é nesse ponto que acaba cometendo o erro, né? Porque nós estamos aqui numa condição ainda de aprendizado extremo, né? Nós não somos espíritos que têm um grande conhecimento dentro do vasto conhecimento que tem por aí. Então, não é porque eu pratico determinada coisa há muito tempo que eu não tenho mais nada a aprender sobre aquilo. Isso é um erro fatal, porque a gente sempre tem a oportunidade de aprender absolutamente tudo, né? Mesmo naquilo que eu domino, há muito tempo. Às vezes eu estou viciado numa técnica que não é mais correta, né? Então, se porventura, né, tiver alguém ouvindo essa gravação, né, lembrar que estudar é imperativo dentro do espiritismo, né? Independente da posição que você está hoje no centro espírita, né? Mesmo que você seja o dirigente do centro espírita, não significa que você possui um conhecimento vasto, né? Significa que você está na posição ali de dirigir aquela comunidade, e por isso mesmo você tem a obrigação de ainda estudar ainda mais, né? É isso que eu Para fico você, pensando né? muito. Eu vou falar para vocês, eu tenho o maior medo de passar vergonha. Por falar alguma coisa, eu prefiro falar que eu não sei do que falar alguma coisa que é totalmente, sabe, contra o conhecimento que nós estamos tendo. O Espiritismo, ele nasceu com um livro. A certidão de nascimento dele foi com o livro dos Espíritos. E lá para cá foi irrigado com livros assim, um atrás do outro. Somente um médium, ele conseguiu escrever quase 500 livros, né? 430 ou mais livros. Uhum. Então, e tem material ainda para publicar mais livros. Então, brincando, alcança os 500 aí, né? E isso um médium. E tem outros também que escreveu 200, outro escreveu 50, outro escreveu 13, mas são muitos médiums. E coisas boas, coisas assim que realmente vêm acrescentar. Então, a mediunidade, o espiritismo, ele está lastreado no conhecimento através de livros. Né? E sabe, Luiz, agora que você falou do Chico, né? Porque você estava mencionando o Chico Xavier, né? Que Sim. você estava mencionando ele, e aí tá mais uma prova de como que ele era um médium acima da média, né? Porque vamos lá, vou dar um número mais conservador, 430 livros, né? Uhum. Se ele fosse um médium e interferisse nessa psicografia, ele não tinha chegado nos 430. E por que que eu tenho certeza disso? Porque um autor muito bem sucedido, ele consegue publicar no máximo aí um livro por ano. Um livro por ano, numa vida, vamos dizer, de 40 anos de autor, de autoria, seriam 40 livros. Se ele for muito bem sucedido, né? E
Então, aí a gente já consegue ver que o Chico simplesmente foi além do que uma pessoa normal conseguiria, uma pessoa assim, quando eu falo normal, um autor de alto calibre que consegue publicar bons livros, um livro por ano. Porque um livro demora muito para escrever, é uma coisa que você tem que ficar pensando, etc, né? E então aí mostra a maturidade dele como médico psicógrafo, né? Psicógrafo? Ah, Psicógrafo, sim. é. E porque ele pouco interferiu, né? Ele deixava o Emmanuel ou o André Luiz fazer o que tinha que Fluir. ser, é, usar a mão dele para realmente para psicografar, né? Então aí dá para a gente ver o que que é a interferência do médium e o que não é a interferência do médium. É isso que eu lembrei quando você estava Eu acho falando. que realmente os exemplos que foram dados agora, né, que você foi listando aí, eles ilustram bem isso. Não Uhum, tem jeito. Tá uma, o médium, ele influencia, porque, né, tem parte dele que está indo ali, mas quanto menos for, mais sobressai o trabalho do espírito. E realmente você nota, assim, essa, sabe, essa fusão, né, essa união, na verdade, entre o conhecimento dele, né, do Chico, porque não é dessa vida, ele tinha o primário, né? Ele não tinha todo aquele conhecimento, mas ele trouxe uma bagagem que o espírito se utilizava, ou os espíritos se utilizavam, né? E ele conseguia transmitir através do Chico. Porque não adianta, não tem segredo mesmo, sabe? A capacidade do médio é que vai limitar a comunicação. uhum, Então, se for de grande capacidade, de alta capacidade, vai ser boa a comunicação. Eu me lembro uma vez a Verinha falando, né? Minha esposa falando a respeito do. Ela falou: Nossa, eu vi um desenho e como eu queria saber desenhar, porque era um desenho muito bonito, muito bem feito. E ela fez até uns rabiscos lá, né? Mas não tinha nada a ver. Ela falou: Isso aqui é uma sujeira perto do que eu vi. Eu queria, naquele momento, ter a capacidade de desenhar. Aí se vai uma pessoa que realmente tem essa capacidade de desenhar, pintar, tal, ela faz, ela consegue reproduzir. uhum. Talvez não com aquela fidelidade, mas muito próximo, muito melhor do que como é o caso dela que não conseguiu, né? E outra, né? Eu acho que a gente também, você vê como que a gente precisa aprender muita coisa, né? Porque até o que a gente denota como avanço intelectual, né? Se a pessoa tem inteligência intelectual, etc., é muito limitado, porque qualquer um que pega as entrevistas do Chico no Pinga Fogo não vai ver um matuto do mato falando, né? Vai ver uma pessoa que tem um vocabulário muito bom e que sabe ministrar as palavras, né? Tanto que as pessoas desconfiavam, falavam assim, ué, mas essa pessoa, ele é funcionário público do Ministério da Agricultura lá no interior de não sei aonde. Como que ele fala com essa desenvoltura num programa de televisão? Nós estamos falando aqui, né? Início da televisão, né? Ele foi o Pinga Fogo foi na Tupi, né? No começo ainda, preto e branco. E ele estava no meio de uma banca feroz e queria, E né, o de público tudo. enorme, né? Só o E uma público audiência. ficaria. E ele franzino lá, sentado na cadeira que parecia maior que ele, e aquela bancada ali fazendo perguntas, colocando ele contra a parede, e ele respondia normalmente. Claro, a gente sabe que o Emmanuel estava também presente, mas era ele que estava respondendo acima de tudo, né? Porque ali Então, fazia parte de um plano, a divulgação, e realmente estava tudo ali, né? Não devia estar só Emmanuel, devia ter um grupo ali que estava realmente mas, contribuindo com a melhor qualidade. mas o que eu queria destacar é que essa inteligência, a gente alinha ela muito com a questão do diploma, né? Mas
honestamente, tem muitas pessoas que tinham diploma na época e não sabiam conversar da forma como o Chico conversou ali naquele programa, diante daquela pressão que ele estava sofrendo. Então, eu acho que ali já mostra que ele não era uma pessoa com uma inteligência mediana, né? Então, eu acho que... Por que eu estou falando tudo isso, né? Porque às vezes numa reencarnação a gente não pode não ter a oportunidade de frequentar uma escola, de ascender, né, intelectualmente, porque naquela reencarnação não era esse o propósito. Mas existem N espíritos que a gente percebe muito bem que essa bagagem intelectual está ali, né? Está ali. Ela é presente, né? E daí eles acabam virando, alguns viram médiums, né? E acabam dando lições em pessoas muito letradas. Aí eu vou pegar aquele exemplo lá do filme do Divaldo de novo, aquela senhora, quando o outro tenta falar com o espírito e não consegue, porque o espírito tá num profundo ódio, e ela que não conseguia, que era analfabeta, que não conseguia ler o evangelho, conseguiu naquela sessão mediúnica apaziguar aquele espírito, né? Então, de onde vem essa inteligência? Porque para mim é Inteligência inteligência. é assim, a superioridade moral, né? Essas são as duas coisas, né? Os dois maiores ingredientes de uma reunião mediúnica: conhecimento e assim, a conquista moral, né? Que esse trabalhador conseguiu. Muito bem. Eu termino aqui agora, então, a nossa gravação, tá bom? Pelo avançar da hora. E agradeço a todos que estão aqui ao vivo e aqueles que estão assistindo ou chegaram até aqui na gravação. Então, muito obrigado.